Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Paulo César Limonge e eu vou começar primeira mesa da nossa semana acadêmica, da sexta semana acadêmica do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E vou dar início à primeira mesa que a gente tem sobre juventude e religião, e eu tenho como convidados a professora Regina Novaes e a professora Silvia Fernandes. Eu vou fazer uma breve apresentação, só de antemão para me apresentar. Eu sou Paulo, sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Sociais e sou doutorando em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E agora passo a apresentação das duas palestrantes de hoje. A primeira delas é a professora Regina Célia Reis Novaes. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Sociologia e em Antropologia Social pelo Museu Nacional e doutora em Ciências Humanas, Antropologia Social também, pela Universidade de São Paulo. Lecionou na PUC, do Rio, e na Universidade Federal da Paraíba. A partir de 88, virou professora do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi editora da revista Religião e Sociedade, de 95 até 2005. E aposentou-se da FRJ em 2005, mas continuou com as suas teses, orientando teses e dissertações. Foi secretário-geral da Associação Nacional de Antropologia, a APA, presidente do Instituto Superior de Estudos da Religião, presidente do Instituto Brasileiro de Análise Socioeconômica, o IBASE, e... Desculpa, só um instante. Currículo bem extenso. Entre 2010 e 2016, realizou pesquisa e atuou em consultorias sobre políticas públicas de juventude em convênios entre a Secretaria Nacional da Juventude e a Unesco. Em 2015, atuou como pesquisador visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e posteriormente, entre 2018 e 2020, como professora visitante no programa de pós-graduação em Educação da Unirio, na linha de pesquisa de educação em políticas públicas de juventude. Atualmente integra o Laboratório de Estudos de Socioantropologias em Política, Arte e Religião, DEPA, coordenado pela professora Cristina Fital, da Universidade Federal Fluminense. Como pesquisadora do CNPq, continua desenvolvendo estudos sobre religião, ativismos, política e cultura religiosa, e desde 2020 colabora com o ISER com a realização de coordenação acadêmica. Faz parte do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e compõe a Comissão Memória e Verdade da UFRJ. A professora Silvia Fernandes, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF. A Silvia possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense e mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela realizou um pós-doutoramento sênior pela CAPES, no Center for Latin American Studies and Department of Religion, da Universidade da Flórida. Entre 2013 e 2014, atua em rede com outros pesquisadores latino-americanos vinculados ao Boston College, é membro do Conselho Executivo Científico da ACSRM, Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul, tem experiências na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Religião e Sociologia da Juventude. Foi coordenadora de pesquisa do CERES, que é o Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais, e consultora do Pew Forum Religions and Political Life, Serving Religion in Brazil, de 2013 a 2014, é líder do grupo de pesquisa do CNPq, que tem o prazer de integrar também, que é o CRELIG, Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião, e pesquisadora do JEC Clara Mafra,
sobre estudos do cristianismo. Entre algumas de suas publicações, destaca-se Christianity in Brazil, An Introduction from a Global Perspective, que é um livro sendo produzido, se eu não me engano ainda nesse ano de 2021, acho que vai ser lançado talvez. Assim eu vou poder comentar um pouco disso. Marcos definidores da condição juvenil para políticos e pentecostais na Baixada Fluminense, e algumas profissões a partir de um survey do Rio de Janeiro, que é o subtítulo, na verdade, algumas profissões a partir de um survey do Rio de Janeiro. E aí acho que, como temas atuais, a Silvia trabalha com catolicismo, pentecostalismo, juventude, instituições, igreja católica, estudos transnacionais, perfil dos 100 religiosos no Brasil. Acho que a partir disso a gente pode começar com a fala das duas palestrantes, só definindo um tempo de 40 minutos para cada, e com possibilidade de 30 minutos de diálogo após as falas das duas palestrantes da mesa. Então, seguindo uma quase igual cerimonialística, eu passo a palavra à professora Regina Novaes. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer ao Paulo e a Semana Acadêmica de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dizer que eu tenho vários ex-alunos que são professores nesse curso, que me dá muito orgulho, muita satisfação, né? E também falar com os colegas, né, com os futuros colegas, é muito bom, e é isso que eu vou tentar fazer nessa tarde, então, que vocês estão nessa 6ª Semana Acadêmica das Ciências Sociais. Começaria dizendo também que é um prazer estar com a Silvia, com quem já trabalhei no ISER bastante, em vários momentos, sendo que nós acabamos nos reencontrando muito fortemente porque acabamos abraçando, né, esse tema juventude e religião. Então, é uma grande parceira com quem eu gosto muito de trocar ideias, intercâmbios, então vai ser muito bom estar aqui junto com vocês hoje. Cumprimentando a todos, alunos e professores, queria lembrar algumas coisas que são importantes para nós, ciências sociais, lembrarmos, né? São coisas que vocês já sabem, e vai ser um pouco antes de falar de religião e juventude, mas não custa a gente lembrar que a religião é uma dimensão da vida social, né? Mas que ela nem sempre teve essa autonomia que tem hoje como um campo específico. Nas sociedades chamadas primitivas, que a gente trabalha, sociedades simples, o ser e o crer estavam juntos, né? As pessoas tinham cosmologias que faziam elas responderem, e até hoje, em muitas sociedades que não têm a mesma lógica que a nossa, você tem as perguntas clássicas da religião, que é quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, elas eram respondidas por uma cosmologia que respondia por que eu estou nesse mundo, né? Que lugar eu tenho nesse mundo, qual a expectativa que tem desse mundo, de mim nesse mundo, né? Então, aí você não fala muito religião, são cosmologias que explicam o tempo, os rituais, a forma de estar no mundo. Aos poucos é que a religião foi se transformando num campo específico, né? E a modernidade foi muito importante para isso, né? Porque a modernidade foi conformando a religião e a política, por exemplo, como duas esferas distintas da vida social, que tem instituições, finalidades, inserções temporais diferentes também, né? E no mundo universal, no mundo nosso, ocidental e capitalista, né, ele vai reservar um lugar específico para a religião, tentando separá-lo da política, embora a gente saiba que isso nunca aconteceu bem assim, né? Mas a ideia é que o Estado ele fosse, na verdade, longe da política, tivesse uma lógica racional, enquanto para a religião você esperava um outro tipo de lógica. Isso não vai acontecendo muito assim, a religião nunca ficou no âmbito do privado, né? Ela também sempre esteve influenciando no espaço público, mas, de qualquer forma, a gente não pode entender a história do cristianismo sem entender a história do capitalismo. E não pode entender a história do capitalismo sem entender a história do cristianismo, né? Então, isso é muito interessante, quer dizer, existe uma ideia de que religião e política são campos separados,
né? Isso está em todas as leis, está em todos os espaços, no entanto, elas estão muito mais implicadas do que a gente espera. E aí, para nós, ciências sociais, fica um desafio muito grande, muito forte, né? Que é essa ideia de pensar, ao mesmo tempo, você não pode pensar a religião sem pensar na política, mas, ao mesmo tempo, você não pode pensar a religião como uma força política, porque ela vai ter justamente uma lógica que vai fazer com que ela tenha efeitos políticos, mas ela entra na política de uma forma diferente do que a política estrito sensu, né? Então, aí, essa questãozinha que parece simples, né? Que a gente aprende lá no comecinho do nosso curso de Ciências Sociais, ela é muito complicada. Se a gente pensar no Brasil de hoje, então a gente vai entender por que ela é muito complicada, né? Por que hoje, por exemplo, se fala de liberdade religiosa para poder fazer exclusão política? E por que se fala, na verdade, se esconde o interesse religioso justamente para poder fortalecer a própria religião? Então, nessas questões aí que eu quis falar para vocês logo de início, é para vocês perceberem que a gente não está num campo fácil, né? É um campo difícil, porque nós temos que perceber a especificidade e, ao mesmo tempo, perceber a interpenetração, né? E aí, se a gente ficar só na especificidade, a gente não percebe os efeitos políticos. Se a gente ficar só na interpenetração, a gente não percebe a força do religioso, que é uma força que tem muito a ideia dos símbolos, dos rituais, que nem sempre são explicados racionalmente. Então, na verdade, nós estamos falando de uma coisa muito delicada. Eu costumo dizer que as relações entre religião e política são relações delicadas, né? É como se fosse um fio da navalha. E que nós, cientistas sociais, temos que saber como pensar nisso, né? E como não perder, né, essa complexidade, porque essa complexidade está na vida social. Então, na verdade, o político não é só o óculos da razão da vida pública, ele também tem símbolos religiosos, né? E o religioso não é só o simbólico e mitológico, ele também tem interesses econômicos e políticos. Como é que a gente dá conta disso, né? A política não é feita só de razão prática, muitos recursos do fazer político, eles vêm do campo religioso, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento onde o presidente da República, ele fala uma série de coisas, depois fala Brasil acima... Não, como é que é? Brasil acima de... Não, esqueci. Desculpe. Acima de todos e acima de tudo. Você sabe, Paulo? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso, vocês sabem o slogan, talvez o Freud explique, porque eu não estou conseguindo dizer o slogan como é, mas, de qualquer forma, esse é um exemplo prático de como é que há uma interpenetração, né, entre o discurso religioso e o discurso político. Então, é importante dizer, né, que a gente tem que dar conta dessa questão e perceber por que né, que na nossa cultura, por exemplo, a cultura brasileira, o que acontece na cultura brasileira? Se a gente pegar a história da cultura brasileira. O Brasil ele é colonizado sob os signos, sob os símbolos do cristianismo. Todos nós sabemos que nós temos a descoberta, entre aspas, do Brasil, a primeira missa cruz presente ali, tomar o território, na verdade, evangelizar os indígenas, tem efeitos religiosos e políticos ao mesmo tempo. E aí, o território nacional, a cultura brasileira, o nosso calendário, ele foi todo pensado em cima do catolicismo, né? É só vocês pensarem e olharem como é o nosso calendário oficial, quais são os dias de feriado que existem, né? Quais são os santos que nomeiam o território? Por que antes a gente conseguia sempre, quando chegava numa cidade, perguntava onde é que está a igreja? A igreja estava na topografia, no lugar mais alto, né? Porque você tinha, inclusive, quer dizer, o catolicismo teve na nossa cultura, tanto no calendário, como na tomada do território, né? Como nos dias considerados pela política como feriados, que eram dias santos. Então, nós vamos ter toda uma cultura brasileira, por muito tempo, a cultura brasileira e a cultura católica se interpenetraram de uma maneira muito forte. Aí vocês me perguntam, e as outras religiões não existiam? Existiam, claro que existiam, mas elas existiam de uma forma dominada, né? Por um lado, a gente vai ter os evangélicos, que vão chegar aos poucos,
como migrante, como religiões dos migrantes, ou como missão de igrejas evangélicas, né? E que vão ser minorias por muito tempo, as igrejas históricas que a gente fala, né, que na verdade os luteranos, os presbiterianos, os próprios batistas, são igrejas que vêm de fora para dentro, vêm para o Brasil e passam muito tempo como minorias, né, como minorias que têm um crescimento vegetativo, que não tem um crescimento grande. O catolicismo continua sendo a religião dominante, né, e oficial. E aí, vocês, não sei se vocês sabem, claro que vocês sabem, mas eu vou lembrar que enquanto o catolicismo se caracteriza por ser uma religião hierárquica, universal, com um centro, que é Roma, os evangélicos, desde a reforma do século XVI, eles são segmentados, eles são denominacionais. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala evangélicos, né, esse nome parece que recobre uma unidade, ele recobre denominações muito diferenciadas entre si, né, que são as denominações, que são independentes entre si. Né? A Igreja Católica ela se pretende hierárquica e universal, então ela tem um centro, e os evangélicos não. Então, voltando ao assunto, na migração eles começaram como, quer dizer, os evangélicos do Brasil eram minoria. Ao lado disso, claro que as religiões afro-brasileiras sempre existiram, mas elas existiram de uma maneira subordinada também, né? Aonde quem era umbandista, candomblessista, jurema, e dependendo do lugar do nosso país tem um nome, né? Nomes muito diferenciados entre si, elas tiveram um processo que a gente chama de sincrético. E esse sincrético, no meu ponto de vista, ele não tem um sinal negativo, né? Ele foi a forma que os escravos, chegando com as suas religiões, encontraram de expressar as suas crenças, as suas convicções, os seus rituais, mas, ao mesmo tempo, assumiram, de certa forma, ou por medo da repressão, ou porque se sentiu que uma nova religião viria, assumiram também o catolicismo, né? Então, Jesus sabe muito bem que a gente vai ter as correspondências entre, né, as entidades, os orixás africanos e os santos católicos, etc. Muito bem. Acontece que, a partir de um certo tempo, o Brasil vai começar a mudar vamos dizer, essa hegemonia católica e oficial, porque há um grande crescimento de uma das linhas das denominações evangélicas, que costuma se chamar de pentecostalismo. E o que é o pentecostalismo, na verdade? Seria uma volta, né, uma tentativa de crítica, né, ao que está acontecendo entre os cristãos evangélicos ou católicos, que vai, então, chamar para si outros elementos do cristianismo primitivo, como, por exemplo, os dons do Espírito Santo, a possibilidade de uma segunda vida de Cristo, e aí, então, no Brasil vai acontecer uma coisa muito forte, que é o crescimento da vertente pentecostal do mundo evangélico, né? Isso vai ter uma grande importância na cultura brasileira, né? Porque esse crescimento vai tirar o catolicismo do berço esplêndido, da ideia de que não ia acontecer nada, que os católicos iam ser católicos para sempre, porque justamente é nos territórios periféricos, e isso é muito importante, né? Não é que os pentecostais vão crescer só nos territórios periféricos, é principalmente, né, de maneira significativa nesses territórios periféricos, aonde vai se crescer mais, vai ter um maior crescimento dessas entidades. Aí vocês perguntariam por quê, né? E aí a Silvia vai falar sobre isso, outras pessoas vão falar sobre isso, tem várias maneiras para explicar, né? Mas uma das poucas, algumas que eu queria trazer para vocês aqui importantes, é o seguinte, né? Esses espaços, eles tinham vazios de lugares de agregação social, porque a Igreja Católica estava presente nas festas, estava presente na socialização, etc. e tal, mas ela muitas vezes não estava nesses territórios, porque esses territórios, eles expressam também um modelo de desenvolvimento capitalista no Brasil, que é um modelo que você cria as periferias, longe do centro, e aonde o Estado está de uma maneira pouco eficaz, ausente em termos de serviço, né, presente através de uma polícia que só reprime, não protege, né? E você tem toda essa possibilidade daqueles espaços estarem precisando estarem tendo vazios vamos dizer assim, de vínculos sociais, né? E de possibilidade de agregação social. Não é à toa que se cresce mais nesses espaços. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para poder chegar na juventude que foi socializada já
nesse tempo que eu estou falando agora, né? Então, se você tem pessoas sei lá, 60 anos, que vivendo nessas periferias, sob dominância do catolicismo, sem essa força da opção evangélica pentecostal, apenas com uma convivência entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras. As pessoas podiam estar com um pé em cada canoa, né? Um pé no catolicismo, um pé nas afro-brasileiras. Agora, tem uma juventude, agora, que já foi criada de uma outra forma, já foi criada com essa questão de ser evangélico, né? Já é filho de mães evangélicas. Então, essa juventude que está aí agora, estava dizendo, se você chegasse no espaço desse e falar, onde é a igreja? Aí a pessoa diz, está lá a igreja está naquele espaço, tá, geralmente no espaço mais alto, né, daquele território, né, se tivesse igreja, mas se tiver um lugar que tivesse igreja católica, né, como centro. Hoje, se alguém chega para um jovem num espaço desse e fala, onde é que é a igreja? A primeira resposta do jovem é qual? Qual igreja? Né? Porque ali, naquele espaço, existem muitas igrejas, né? Muitos lugares de culto, que são feitas com pessoas, inclusive, do local, né? Muitas vezes, outras vezes não, mas que tem essa proximidade da juventude. Né? Então, você tem assim, grupos de jovens que já cresceram, já foram socializados assim. Né? Isso é muito importante quando a gente fala de juventude, porque a religião, ela é, ao mesmo tempo, né, que ela é relação com o extraordinário, né, com aquilo que é fora do tempo, ela é também um lugar de agregação social e de socialização. Quando você fala de jovem, quando você vai estudar juventude, você vai estudar a família, escola e religião. Porque esses três espaços são espaços de socialização primária. Né? É onde o jovem entra na cultura. Ele entra na cultura pela família, ele entra pela cultura pela escola e ele entra na cultura pela religião. Pelos valores, pelos símbolos, pelos rituais que marcam o tempo. Né? Os rituais marcam o tempo ordinário, do tempo extraordinário, justamente aquele momento que marca o ciclo da vida. E você falar em juventude, marcar o ciclo da vida é muito importante, porque ser jovem é deixar a proteção da infância e começar a construir uma autonomia para o futuro. Né? A juventude é um tempo de construção de identidade, né? Um tempo é um tempo que há uma ideia que a juventude é um tempo que você está longe da morte, né? E ao mesmo tempo deixou a proteção dos pais, é um tempo de experimentação. Então acaba que a religião tem um peso na vida dos jovens. Na minha geração, você tinha uma questão, quando eu entrava na universidade, né, uma das coisas que acontecia dos cursos de ciências sociais, para pensar no curso que vocês estão, quando você entrava, você na verdade, incorporar o hábitos das ciências sociais era você transformar-se em ateu ou em agnóstico. Né? Era ciências sociais e religião não podia. Né? Depois eu fiquei descobrindo, com o tempo, que muitas das pessoas que se colocavam ateus agnósticos no curso de ciência social não eram, não, no domingo iam para a missa. Mas ali no IFIX, né, na UFRJ, onde eu estava, todos se colocavam, não, depois eu vou falar, os afro-brasileiros começaram a se colocar no IFIX por conta da questão racial. Né? Mas, assim, a grande maioria dos alunos, no meu tempo, gente, ninguém botava na tese agradecimento a Deus. Nem na dissertação, nem na tese. Era como se você botasse isso na tese da dissertação, você não tinha incorporado hábitos das ciências sociais, que é separar a ciência da religião. Né? Então, incorporar esses hábitos era separar as coisas. Né? Era separar. Hoje em dia, vocês devem saber, tanto eu, e eu tenho lido, Silvia também, muitas e muitas teses agradecem a minha família e a Deus acima de tudo. Né? Então, é por isso que talvez o nosso presidente tenha sabido captar alguma coisa que estava acontecendo na sociedade, né? Esse presidente que está aí. Mas, enfim, o que eu queria dizer para vocês é que eu queria chamar a atenção que, ao falar de religião e juventude, nós temos que falar do tempo histórico em que se é jovem. Né? Isso é muito importante, porque a condição juvenil ela se define não pela idade, não só pela idade, pelo menos, né? Ela se define também pelo tempo em que você se transforma num jovem. Você transforma, por exemplo, para eu falar em religião agora, eu tenho que falar em religião, para falar em juventude e religião, eu tenho que falar em religião, juventude, tem que falar das mídias, das redes.
Porque, na verdade, esse tempo que esses jovens estão vivendo hoje é um tempo onde se imbricam as questões a realidade é composta do virtual e do presencial. Então, é quase impossível você falar de socialização religiosa sem trazer a questão das mídias. Porque, para o jovem de hoje, essa separação entre o virtual e o presencial, ela não se dá da mesma forma que aconteceu com outras gerações. Então, a religião também tem que ser pensada no tempo das mídias. A disputa religiosa também se faz através das novas mídias e das redes sociais, né? Então, isso é bastante importante a gente prestar atenção nessa ideia que a condição juvenil, né, pertencer a uma geração, é ser jovem em determinado tempo histórico. É esse tempo histórico que dá, na verdade, vamos dizer assim, a forma que se é religioso. Ou seja, estou falando para vocês que a religião faz parte da história, ela é uma dimensão da vida social, né? Então, para falar de juventude e religião, tem que falar sobre isso. Como é que a gente entrou nos anos 2000, né? Muitas mudanças foram acontecendo no campo religioso. Então, por exemplo, se em 1980, 89% dos brasileiros, segundo o censo do IBGE, se diziam católicos, né? Se colocavam como católicos, em 91 baixou para 83,3%. Aí depois passou um tempinho, no ano 2000 já eram 73,6% que se diziam católicos. Aí em 2010 já foram 64,6%. Olha como mudou isso, né? Se a gente pensar nos evangélicos e aí juntando todas as denominações, você vai ter, em 1980 eram 6,6%. Aí em 1991 eram 9%. Em 2000, 15,4%. Em 2010, 22,2%. Vocês estão percebendo como é que foi isso? Quer dizer, um lugar desidratando e outro lugar subindo, né? Então é uma mudança muito grande na cultura brasileira, esses dados. Agora, nesse tempo também, para a gente falar de juventude, eu não vou falar de muitos números para vocês não ficarem cansados, mas o que aconteceu também é que na juventude você teve uma diminuição da transmissão geracional do catolicismo, que é isso que eu estou falando. Antes, a grande maioria dos jovens, eles iam ser batizados e a família ia transmitir geracionalmente o catolicismo para eles. Isso diminuiu. Então, os jovens de hoje são menos católicos do que seus pais, do que seus avós, tá? Houve um aumento entre os jovens dos evangélicos, né? Justamente por esses números que eu acabei de dar. Então, há mais jovens católicos hoje do que havia no passado. Mas também tem um outro elemento importante quando você fala de religião, que é a questão do sem religião. Eu tinha dito antes que, no meu tempo, o ethos, né, das ciências sociais fazia você se dizer agnóstico, não quero saber desse papo de religião, né? Agnóstico é colocar entre parênteses e dizer, não, pera, não quero. Ou então, ateu, que já é militantemente dizer Deus não existe, sou materialista. Hoje acontece que tem uma nova categoria que cresce na sociedade como um todo, mas cresce particularmente entre os jovens, que é o sem religião que tem fé. Eu tenho fé, mas não tenho religião, né? Então, esse sem religião, que eu chamo de religioso sem religião, ele cresce mais entre os jovens. Isso é bastante importante. Por que é bastante importante? Porque, por um lado, não significa que a religião, para os jovens, é uma questão resolvida, né? Os jovens não têm religião, mas significa também que há outras formas de ter religião que dizem respeito ao tempo que nós estamos vivendo. Então, entre esses jovens que são religiosos, têm fé, não têm religião, você vai encontrar várias trajetórias. Primeira trajetória, deixou de ser católico, né? De ser um jovem católico, e vai experimentar outras religiões. Né? Então, ele vai fazer a sua trajetória experimentando. Então, você vai encontrar no Brasil, particularmente, jovem que deixou de ser católico, já passou por uma organização, vamos dizer, uma seita oriental, já foi budista, já foi para um bando de candomblé, está experimentando, né? Agora, depois dessa experiência, você tem vários exemplos. Alguns voltam a ser católicos, outros vão fazer uma síntese, outros ficam protestantes ou ficam de outras religiões, e outros vão fazer uma síntese pessoal, que eu imagino que entre vocês que estão nos ouvindo, deve ter muita gente assim. O que significa essa síntese pessoal? Como nós estamos vivendo num tempo de globalização,
que os símbolos religiosos, eles transmitem, eles caminham no mundo numa velocidade que nunca aconteceu historicamente, né? Você tem, então, jovens, tem um budismo de favela, tem jovens budistas na favela, coisa que há anos atrás, quer dizer, o budismo só chegava em quem viajava, quem tinha uma situação econômica privilegiada, ou tinha, por um motivo ou outro, possibilidade de conhecer o mundo. Hoje, via internet, que eu estava falando antes, você tem muita gente que tem a possibilidade de ter acesso a outras religiões que não são essas três vertentes que eu estava falando antes. São as orientais, são novas religiões. Então, você vai ter um conjunto muito grande de jovens que vai fazer uma síntese pessoal. Né? É aquele que pode jogar em Xing de manhã, ir para uma coisa budista de tarde, e à noite fazer. Entendeu? E vai dizer, essa é a minha forma de ter religião. E eu não quero ter religião, não quero ter uma instituição. Então, tem um número bastante grande de jovens que rejeitam a instituição igreja, não aceitam o pacote inteiro. Né? E com isso, então, você vai ter outras alternativas religiosas. É como se o campo religioso da juventude, ele fosse mais diversificado por conta desse tempo histórico do ciclo de vida, que é um tempo de experimentação. Então, para falar de juventude e religião, você tem que dizer, olha, a maioria é assim, tal, e aí tem um outro conjunto que a gente vai chamar, então, tem gente que vai chamar esotérico, tem gente que vai chamar outras formas de religião, etc. e tal, mas, enfim, seria esse religioso sem religião. Nós não sabemos que pé nós estamos, porque nosso censo foi adiado. Vai ser muito importante saber o que aconteceu nesses 10 anos, né? Mas, no entanto, o Brasil era um país, comparando com outros países, tanto da Europa como da América, onde você tinha dados bons sobre religião. O ISERA, onde eu trabalho também, por exemplo, deu assessoria para o IBGE, para tentar pegar a questão do duplo pertencimento, né, de ser católico e ser umbandista, duplo pertencimento, a questão das mudanças da religião, quer dizer, a questão da classificação das denominações, quer dizer, nós estávamos num caminho de aperfeiçoamento dos dados sobre a religiosidade no Brasil. O censo foi adiado e eu temo, inclusive, quando ele acontecer, ele vai ter uma quebra nessa tentativa, porque tem que economizar, tem que cortar questões do censo. Né? Então, com isso, a gente vai ter, talvez não tenha resposta para algumas questões que eu estou colocando aqui agora. Né? Então, com isso, eu queria dizer para vocês o seguinte, então, vocês estão percebendo a importância, né, que é a dimensão da vida desta geração, né, dessa geração que nasceu há 14 ou há 29 anos. Dou como pé de página essa ideia que desde 2005, no Brasil, nós temos uma política, nós começamos uma política nacional de juventude que aprovou o Estatuto da Juventude, que aprovou, através da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, aprovou o Estatuto aonde ser jovem no Brasil é ter entre 15 e 29 anos. Chamo atenção para isso agora, porque essas idades cronológicas elas vão mudando no tempo. Há um tempo atrás era 24 anos, a juventude até 24 anos, a Unesco usava 24 anos. Hoje é 29 no Brasil e tem países que é 30 e poucos. Só um parêntese dizendo para vocês por que essa idade é flexível, porque primeiro que antes da pandemia, né, você teve um aumento da expectativa de vida e também pela dificuldade de entrada no mercado de trabalho para a juventude conseguir a sua autonomia e emancipação. Então, a gente tem, no Brasil, essa geração, a gente não está sabendo muito bem ainda como é que ela vai reagir a esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento onde a questão do desemprego está aumentando ainda, né? Onde a questão de conseguir uma autonomia está aumentando ainda por conta dessa crise sanitária que está acontecendo no mundo e acontece particularmente no Brasil. Pois bem, vamos chegar na última parte agora do que eu tinha falado para vocês, é pensar, então, que eu falei das religiões, nós estamos em que pé? A maioria ainda é católica, dos jovens, mas essa maioria está perde principalmente para os evangélicos, dentro dos evangélicos perde principalmente para os pentecostais. A questão dos afro-brasileiros, das religiões afro-brasileiras, você tem, na juventude, você tem um aumento, porque esse aumento está muito ligado à questão do racismo,
que o Brasil é um país que tem uma dívida enorme, né, com os negros e negras, por conta do seu passado escravocrata. É um país que não superou, né, a questão dos escravos, que é feito de um racismo estrutural. E essa nova geração de ativistas e militantes, claro que existem jovens negros, ativistas e militantes, são católicos e são evangélicos. A gente pode falar sobre isso no debate. Mas muitos deles associam a sua militância contra o racismo ao reconhecimento da sua ancestralidade e o reconhecimento de um pertencimento a uma comunidade afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras. E temos ainda, por último, nós estamos falando agora, né? Temos, por último, esse grupo que é o religioso sem religião, aonde você pode ter a pessoa ser um tempo de experimentação, que ele volte depois para as religiões mais instituídas, mas pode ser também uma novidade dessa geração, que são os jovens que fazem suas sínteses pessoais, né? Tiram elementos de várias religiões, de várias doutrinas religiosas, e fazem aquilo que lhes parece melhor para lidar com a questão da espiritualidade, para lidar com a questão da vida e da morte. Muito bem. Agora a gente vai fazer um último espaço, que é dizer que entre católicos e evangélicos, o que eu vou falar particularmente, que são, vamos dizer, as maiorias, né, no Brasil, hoje a gente pode falar isso, embora numericamente ainda os jovens católicos são a maioria, mas houve esse crescimento dos evangélicos, nós vamos falar um pouco de uma divisão interna, que eu acho que é muito importante na nossa conversa de hoje. Ou seja, dentro do próprio catolicismo você vai ter correntes. E isso no Brasil é muito importante a gente colocar, essas correntes. Por quê? O Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabem, como ditadura, né, durante a ditadura militar, a Igreja Católica foi um guarda-chuva político muito importante. Né? A Igreja Católica progressista, que na verdade é uma dimensão da Igreja Católica, progressista, ela foi um lugar muito importante de política. Né? As comunidades eclesiais de base tiveram um papel muito importante na resistência à ditadura militar, tiveram um papel muito importante como um celeiro de quadros. Se hoje você pegar os políticos progressistas, vai dizer que muitos foram socializados dentro da Igreja Católica, né? Então você tem isso, mas também tem uma ala tradicional, como sempre existiu, que é a TFP, Tradição, Família e Propriedade, aonde você tem uma outra vertente da Igreja Católica. Então hoje a gente pode dizer que dentro da Igreja Católica você tem várias posições. Vou dar exemplos rápidos, né? Então você tem, entre os jovens que estão na Igreja Católica, você tem jovens que ainda resgatam os costumes e práticas rituais medievais da tradição da família e da propriedade, né? Onde eles estão, a gente chamaria assim, é um grupo onde, para eles, a ideia da religião está ligada a uma interpretação do Evangelho que tem uma grande proximidade com o que nós chamaríamos de extrema-direita. E aí eu estou voltando a um ponto que eu coloquei lá no começo, que são esses imbricamentos entre religião e política. Né? Então, há muitos jovens que estão em grupos, né? que hoje, por exemplo, né? Arautos do Evangelho, aí tem vários outros que vão colocando justamente que tem uma grande afinidade, né? Com o que a gente chamaria posições conservadoras. Depois a gente tem outros grupos de jovens, por exemplo, que estão nas igrejas, nos colégios religiosos, por exemplo, né? E que eles são, a gente poderia chamar eles mais modernos. Mais moderno em que sentido? Eles estão dedicados à assistência social. Né? Então, eles têm uma coisa interessante, como cristãos, eles percebem a exclusão social e têm um trabalho de assistencial, né? Modernizador, diferente daquele outro grupo que eu estava falando, que tem muita afinidade com o que não quer que a igreja mude, não quer que a igreja responda ao seu tempo histórico. Esses já têm. Então, você tem católicos, muitos católicos dos grupos, tem muitas congregações, muitos grupos, né, de católicos, de jovens católicos assim. Depois você tem outros que são os reformistas, né, que a gente pode chamar de reformistas, que estão, vamos assim, que fazem parte de uma parte da Igreja Católica
que não só faz caridade, mas também olha a questão dos outros, querem mudar a sociedade, mas não querem mudar tanto, não chegaram no ponto ainda de querer uma outra ordem social. Mas você tem também jovens que estão ligados a grupos que a gente pode chamar ligados a termos da libertação, que ainda existe hoje, embora não exista com a força que existiu durante a ditadura militar e durante a redemocratização, ela ainda existe. Esse grupo, que eu estou chamando a gente pode chamar de grupo da libertação, ele vai ter nele um encontro muito interessante entre as pautas da juventude e as pautas dos jovens católicos ativistas. Por quê? Porque nesse grupo você vai ter justamente toda uma ideia de ser contra a exclusão social, lutar por justiça social, lutar contra o racismo, tá? Vou correr um pouquinho mais, lutar contra o racismo, lutar a favor de uma orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, as pautas que estão caminhando na sociedade estão também entre esses jovens. Vou correr um pouquinho mais para chegar nos evangélicos e a gente poder ouvir a nossa querida Silvia. Os evangélicos também, por incrível que pareça, o olhar de fora, ele faz muitas vezes que a gente generalize os evangélicos. No entanto, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas entre os evangélicos você vai ter um grupo que corresponde bastante àquilo que eu chamava de práticas de direita do mundo católico, talvez até apareçam muito mais por causa da conversão, né? Depois você vai ter, mas você vai ter também, e esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, você vai ter uma nova geração de evangélicos jovens que começa a questionar as igrejas evangélicas a quais seus pais estão filiados. Começa a questionar pela questão do dízimo, de como é que se lida com a questão financeira nessas igrejas, para a questão do autoritarismo que está presente, e principalmente por conta dos usos e costumes da juventude como tempo de experimentação. Então, esses jovens, muitas vezes, eles mudam muito de igreja, né? Mas muitos deles não abrem mão da classificação como evangélicos. E eles, inclusive, têm um movimento hoje bastante importante, que eles se chamam de desigrejados. Né? Eles se encontram, por exemplo, em espaços onde eles discutem o evangélico, mas eles não têm mais pastor, não têm mais denominação. São desigrejados. Então, é uma nova geração de evangélicos que está aparecendo aí. E outros vão se colocar sem religião e vão, na verdade, aumentar aquele grupo, né, que eu chamava de sem religião. O que eu quero dizer com isso para vocês são 3 coisas rápidas. Né? A primeira questão, a gente tem que pensar como ciência social, tem que pensar as relações delicadas entre religião e política. Segundo, tem que saber como elas se interpenetram, mas saber como elas têm uma lógica que muitas vezes que dá força para cada uma, justamente por ser diferente. Quer dizer, se a religião fosse igualzinha à política, os seus símbolos, os seus significados não teriam a força que tem, né? Porque são outros símbolos que legitimam o campo político. Terceiro, nós estamos vivendo um momento de grande transformação do campo religioso para a juventude, não está crescendo entre os jovens agnósticos e ateus, como minha geração esperava, né? Minha geração de ciências sociais achava que o mundo ele ia ficar cada vez mais laico, cada vez mais os jovens iam questionar a religião, e cada vez mais a ciência iam explicar, iam dar conta da explicação. Mas o mais importante que eu queria deixar para vocês aqui hoje é que quando alguém disser que é evangélico, que é católico, ou que traz uma questão, é preciso perguntar vamos dizer assim, a que vertente ele pertence. Né? Por quê? Porque está acontecendo de uma maneira muito forte hoje, é que a quem interessa generalizar, principalmente a questão dos evangélicos. Né? Interessa a quem quer falar sobre eles, quer falar por eles. Então, nós temos hoje no Brasil coronéis da fé, ou então empresários da fé, ou então milicianos da fé, etc. Que querem falar por todos os evangélicos. Então, um dos papéis que nós temos como ciências sociais é não deixar isso acontecer e perguntar sobre quem você está falando. Né? Que juventude é essa
Essa juventude, ela expressa a diversidade que está na sociedade. A juventude é como um espelho retrovisor. Você vai ter jovens evangélicos e católicos com diferentes posições sociais. E para quem quer aumentar o diálogo para a construção de uma sociedade democrática, olhar o que é diferente é tão importante do que olhar o que une, né? Então, esse ponto que eu queria deixar para vocês, para a gente pensar bastante, né? Para a gente pensar bastante sobre isso, quer dizer, o papel das ciências sociais de desvendar as relações entre religião e política num tempo como esse que nós estamos vivendo. Chama a atenção de novo que a pandemia está revelando muito sobre a sociedade, revelando muito sobre as desigualdades sociais que pré-existentes, revelando muito sobre novos desafios que vão aparecer e revelando muito também na competição entre as religiões. Tivemos aí a questão de fecha ou não fecha as igrejas. E os jovens, nesse sentido, apesar da juventude reproduzir a sociedade, de você ter jovens conservadores também, eles têm a possibilidade de questionar mais por estar entre a proteção da infância e a responsabilidade da idade adulta. Então, nós pesquisadores temos que escutar esses jovens para perceber as diferenças das suas posições e para abrir um certo diálogo que é importante para a construção da democracia. Vou parando por aqui. Obrigado. Quero agradecer a professora Regina Novaes pela sua fala. Só reiterando que a gente vai ter um debate no final, então teremos 30 minutos de debate, e seguindo as normas de semana acadêmica, eu passo a fala para a professora Silvia. Obrigada, Paulo. Também quero agradecer, né, o convite de participar aqui com vocês dessa semana acadêmica. E é sempre um prazer escutar a Regina e pensar que a gente não conversou, mas que eu também penso em algumas coisas que eu vou falar, vão fazer muitas pontes também, muitos links com o que você trouxe aqui, né? Então, isso acho que vai gerar uma boa conversa no nosso debate. Queria falar um pouquinho, então, desse meu interesse aí, desses campos de interesse que o Paulo assinalou ali, as apresentações formais, né? E eu queria falar um pouco desse campo por onde eu tenho transitado, né, nos estudos de religião, para a gente chegar, então, nessa relação da religião com a juventude, né? Eu venho estudando o campo religioso brasileiro, né, como muitos de vocês sabem. Ele está inserido nos processos de modernização da sociedade brasileira, né? E aí, agora, mais recentemente, também em parceria com alguns colegas latino-americanos, né, para pensar o Brasil também na relação com a América Latina, né? Então, a gente está interessado em olhar o que é que, para a gente, às vezes denominado de sincretismo, já no passado, a Regina fez um percurso histórico também importante para situar isso, né, o campo religioso brasileiro, a hegemonia do catolicismo, e a gente está interessado em ver essas experiências vividas. Quando a gente estuda campo religioso, a gente não está falando só das instituições, né, consolidadas, das igrejas, das denominações, das grandes religiões, a gente está falando também, né, das experiências dos sujeitos, de como eles experimentam, como a Regina chamou a atenção, como é que eles experimentam a religiosidade, a fé, e como é que eles fazem uso do que a gente chama de sistema de crenças, na relação também com a tradição. Então, para pensar essas metamorfoses do campo religioso brasileiro, eu considero, né, e aí as pesquisas qualitativas e também quantitativas foram mostrando isso, que é muito importante a gente olhar as escolhas e os movimentos que são feitos pelas novas gerações, né? Porque a gente não pode pensar, se a gente quiser pensar também numa relação de longa duração, né, do campo religioso brasileiro, as trajetórias, os percursos, a gente tem que estar atento às novas gerações. E daí começa, então, meu interesse pela relação entre juventude e religião, que, como Regina também assinalou, não é uma relação simples de se pensar. Eu vou trazer aqui algumas questões também que vêm orientando as nossas pesquisas aqui no Brasil. Então, como é que eu organizei essa conversa, né? Em algumas direções que eu posso chamar de que elas vão se agregando e vão se complementando e também vão tendo um papel meio provocativo, assim, com vocês, com a gente pensar. Enquanto eu preparava, eu também pensava sobre essas questões, então não tem tudo muito amarrado nem muito fechado aqui, né? A primeira consideração
que eu queria trazer é sobre o elemento heterogêneo na categoria juventude. Então, sempre que vocês escutarem falar de juventude, mesmo que não esteja lá com a grafia, com Szinho lá no final, de juventudes, você tem que entender que essa categoria, assim como outras categorias sociológicas, elas não podem ser tomadas como categorias fechadas em si mesmas, né? Elas têm que ser consideradas na sua pluralidade, na sua heterogeneidade. Então, essa é uma primeira dimensão importante que eu queria trabalhar com vocês. A segunda, eu queria trazer algumas perguntas que têm orientado aqui o nosso trabalho sobre religião e juventude, enquanto pesquisadores, né? Sobre que questões a gente tem se debruçado nos últimos tempos, né? Eu também vou trazer aqui um relato ilustrativo sobre isso que Regina também já chamou a atenção, que é a experimentação do religioso pelos segmentos juvenis. Então, vou trazer um relato de pesquisa, né, de um jovem. Vou tentar trazer também alguns insights de uma pesquisa absolutamente recente, feita pelo Conjuve, mas em parceria com outros movimentos sociais, que está sendo divulgada pelo pessoal do Atlas das Juventudes, onde eles trabalharam 15 grandes temas, né? Foi uma pesquisa grande, eu não vou entrar muito nos dados da pesquisa, enfim, metodologia e tal, mas eu vou eleger, dentre os grandes temas que eles trabalharam, eu vou eleger 3, que eu acho que é aqui do nosso interesse: a espiritualidade, a religião propriamente dita e a questão da saúde mental juvenil na pandemia. E, por fim, se der tempo, trazer algumas chaves teóricas que eu tenho pensado, debruçado para entender toda essa realidade tão complexa que a gente está experimentando, né? Então, para começar pelo nosso primeiro ponto, né? Tentar fazer uma fala didática nesses 40 minutos, né, Paula? Eu queria falar da heterogeneidade, então, né? O que significa dizer que a juventude é heterogênea? Significa reconhecer diferenças e desigualdades, né? Embora essas duas palavras pareçam a mesma coisa, não são, né? A diferença e a desigualdade a gente poderia salientar como os elementos que marcam, né, a experiência social dos jovens, né? Diferença sob a perspectiva de gênero. Então, se você quer trabalhar com juventude, você tem que saber que esse segmento é heterogêneo. Você não está falando, quando você fala, estou falando sobre a juventude brasileira, opa, peraí, que juventude brasileira? Com que recorte você está apontando isso? Falando aqui para o curso de Ciências Sociais, né? Como é que a gente faz essas escolhas? Que segmento juvenil situado onde que eu estou querendo pesquisar? Então, se eu considero diferença, eu tenho que pensar em gênero, em pertencimento étnico-racial, em classe social, em orientação sexual, em escolaridade, local de moradia, se é campo, cidade, centro, periferia, favela, na situação familiar, na inserção no mundo do trabalho, nos diferentes gostos e estilos de vida, na adesão a grupos culturais, políticos, como Regina trouxe, religiosos, na relação com a fé e com a espiritualidade. Então, se eu falo de juventude, eu estou falando de um segmento heterogêneo, estou falando de idiosincrasias dentro de um mesmo segmento, isso é muito importante, né? E aí, ajuda a gente a pensar no que vai ser a minha chave teórica no finalzinho, que é considerar, então, a estrutura de sentimentos trazida como um conceito, né, da Escola de Estudos Culturais Britânicos, especialmente pelo Raymond Williams, como algo que linka essas diferenças também, que permite, então, pensar o que é próprio de uma geração. Nosso segundo ponto. Que abordagens correntes, né, nós que pesquisamos, que perguntas a gente tem feito nas nossas abordagens sobre juventude e religião hoje, que a gente tem, que tem sido nosso objeto de investigação, com que perguntas a gente vai para o campo, né? A Regina, como boa antropóloga, sabe que a gente não chega no campo assim, né, para ver o que tem, não. A gente tem que ter algumas questões prévias, algumas hipóteses, um ouvido sintonizado, né, com a realidade social. Então, quando a gente vai estudar religião e juventude, a gente tem algumas perguntas, né? E aí vocês vão encontrar isso na literatura sobre religião e juventude no Brasil e também na América Latina, né?
Que processos, por exemplo, conduzem à adesão religiosa ou à desfiliação dos jovens? É uma pergunta. Que processos socioculturais estão favorecendo a adesão, estão favorecendo a desvinculação? Quais são as crenças e as práticas religiosas da juventude contemporânea? E aí, do ponto de vista das instituições, que estratégias as instituições religiosas vão acionar para atrair, para congregar o segmento juvenil? Porque, por mais que pareça que, mesmo pensando no segmento evangélico, né, pentecostal, que você tem muitos jovens lá, o catolicismo perde jovens, as igrejas, os grupos jovens tradicionais estão vazios, né? Você tem menos jovens nas igrejas, sejam igrejas católicas e sejam igrejas pentecostais e igrejas protestantes. Isso também é importante a gente falar, né? Tem a Ana Raquel, uma aluna me orientando no mestrado, que viu isso também na Baixada Fluminense. Por mais que você tenha na Baixada Fluminense uma concentração de igrejas evangélicas de diferentes correntes, sobretudo com acento no pentecostalismo, a juventude não está necessariamente lá, né? Isso também é um dado importante, é uma pergunta importante assim, para a gente fazer quando a gente vai para o campo, né? Como a juventude é impactada pelos processos mais amplos presentes no campo religioso brasileiro. Por exemplo, o incremento do pluralismo religioso, essa dimensão da separação entre religião e Estado, dimensões de secularização, emergência das diferentes formas de espiritualidades, que a Regina também tocou, né? Mudança, mobilidade religiosa, circulação religiosa, o que a gente chama de trânsito religioso, sincretismos, adaptações, né? Bricolagens, colagens, né? Desinstitucionalização religiosa, como é que isso acontece entre os jovens? Como eles se relacionam com a religião se a gente compara com as gerações anteriores? Isso também dá uma monografia, né? É um trabalho de mestrado, se a gente tiver só essa pergunta. Quais as repercussões da experiência mística da juventude na vivência da sexualidade, por exemplo, nos valores adotados, nas chamadas moralidades, né? Também está muito em voga aí o termo para quem estuda a relação entre conservadorismo e juventude, né? Quais as repercussões da experiência mística na ação política, né? Quais as possibilidades e limites da transmissão religiosa? Quando você escuta os jovens, a Regina tocou na questão da transmissão geracional, mas aí quando você escuta alguns jovens, você pergunta assim, por que você está... porque eu vinha com a minha mãe, né? O papel da mãe ainda é muito fundamental, né? Ainda que não tenha o mesmo peso na transmissão religiosa como já teve em décadas anteriores, né? Tem mais perguntas, mas eu não vou trazer todas elas por causa do nosso tempo, mas é só para ilustrar que quando a gente entra nesse campo, como um campo de investigação, a gente tem que estar antenado com as transformações que estão acontecendo e com aquilo que a gente está vendo emergir das próprias falas dos jovens, né? Não são questões prévias que a gente aqui do nosso escritório fica elaborando. São questões que a gente observa no campo, que a gente olha, que a gente vê acontecendo e a gente quer explorar, né? Para, então, ilustrar, né, esse complexo de possibilidades que eu estou trazendo aqui, eu vou trazer um caso, né, de uma das minhas pesquisas, que é o caso do Wagner. Vou contar um pouco a história dele, porque vocês, à medida que eu for contando, acho que vocês vão identificando esses percursos, essas experimentações que a Regina falou também, né, que acontecem no segmento, acontecem em vários segmentos populacionais. A gente poderia dizer que mobilidade religiosa, trânsito religioso, circulação por outras igrejas, desde que o catolicismo vem perdendo essa hegemonia, acontece em todos os segmentos. A gente viu, por exemplo, numa pesquisa feita em meados dos anos 2000, que os divorciados, quando a gente fez um recorte, um survey nacional, e a gente fez o recorte por estado civil, os religiosos os divorciados eram os que mais exerciam a mobilidade religiosa, eram os que mais circulavam, né, entre igrejas. Então, segmentos adultos, a população também transitam. E o movimento de experimentação, eu diria que ele está colocado para 24% da população brasileira quando a gente fez esse levantamento em meados dos anos 2000, né? Mas o fato é que os jovens experimentam também, experimentam muito. E o caso do Wagner ajuda a gente a pensar, ilustra, né, essa realidade.
Então, ele tem 25 anos, à época da entrevista, em 2018. Ele é negro, ele vive em Nilópolis, que é um município da Baixada Fluminense, um município periférico, né? Estudante de História numa universidade pública, é filho único de uma família de classe média baixa, em que a mãe é pós-graduada em educação e o pai é autônomo. A mãe de Wagner era católica, assídua às missas dominicais, mas nem por isso, ele nos conta na entrevista, essa mãe deixou de submeter-se a uma cirurgia espiritual, abre aspas, no espiritismo. E ela vai fazer a cirurgia espiritual simplesmente para ver como era. O filho relata que a mãe considerou a cirurgia melhor do que ela imaginava. Wagner não tem certeza, mas acredita ser muito provável que a sua mãe tenha frequentado também alguma igreja evangélica, quando a gente pergunta para ele sobre os trânsitos da mãe. Porque ela sempre vai para ver como é, ele nos diz. O pai de Wagner não segue nenhuma religião, mas tem o hábito de comprar livros de autores evangélicos oferecidos por pastores. Muito embora, diz o Wagner, que o pai nunca lê esses livros. Mas ele supõe que algum catolicismo deve ter na vida do pai dele, porque ele casou na igreja católica. Criado, portanto, sob a tradição católica, Wagner foi batizado, fez a primeira comunhão cumprindo os ritos de passagem, e ele aprendeu na igreja a maior parte das orações que ele conhece. Em casa, apenas o Pai Nosso é o que ele reza, porque ele considera que é o aprendizado básico. Ele ingressa numa turma de formação para receber o sacramento da crisma numa paróquia, desiste por questões pragmáticas, ele nos diz que para chegar à igreja ele precisava subir 2 morros e era necessário acordar muito mais cedo do que ele acordava geralmente para os encontros. E à época ele tinha 14 anos e ele considerou muito exaustivo esse esforço para fazer o crisma. Mas ele conta depois que não foi só esse o motivo da desistência dele, não. Um sinal divino teria ocorrido e teria afastado ele do compromisso exigido para cumprir esse rito católico. Ele fala que ele teve desavenças com uma amiga da igreja em relação à questão do aborto, uma amiga da igreja católica. A amiga era contrária e difundia o que ele chamou de um panfleto mentiroso sobre aborto. Ele critica isso porque ele era favorável à prática do aborto. E tempos depois ele encontra a moça casualmente com um namorado e esse namorado quase o agrediu fisicamente, ele nos conta, para tirar satisfação, né, tentando defender a moça por ofensas do passado. E aí ele interpreta isso como um sinal e pensa, Deus não quer que eu faça crisma. Verdade seja dita, simultaneamente à Igreja Católica, o Wagner frequentava também uma comunidade evangélica de Nilópolis. A empregada da família levava ele para lá, não só para que ele conhecesse, mas para evitar que ele ficasse sozinho em casa. Com o tempo, ele diz que alguns de seus questionamentos não foram satisfatoriamente respondidos pela igreja evangélica, e então ele permanece só no catolicismo até o episódio com a moça em relação à questão do aborto. Assim que ele abandona os encontros do crisma, ele passa para a Bola de Neve, que é uma outra igreja. Mas por motivos que ele próprio considera ridículos. Ridículos é uma palavra dele, entre aspas. Por causa de mulher, ele diz. Como ele estava interessado afetivamente numa menina da faculdade, então ele aceita o convite para ir lá na Bola de Neve. Porque isso podia render a ele muitos pontos na conquista. No entanto, apesar de ele ter ido à igreja, o romance não aconteceu. E aí ele fala, poxa, quem sabe se eu tivesse ocorrido, até hoje eu estaria lá na Bola de Neve. E ele fica lamentando, né, essa conquista frustrada. Problemas de baixa autoestima também ele mencionou, né, na sua história de vida, e foram alguns fatores que levaram ele a procurar a Igreja Bola de Neve, além da ideia da conquista, né? Mas a participação lá não resolveu as suas questões de baixa autoestima. E ainda que as suas angústias não tenham sido sanadas, ele analisa positivamente o fato de ter conhecido essa igreja. Ele fala, foi uma experiência antropológica e tanto. Segundo ele, em lugar de amém, os fiéis respondiam assim, uhul! E o design do púlpito correspondia a uma imagem de uma prancha de surf. Isso ele achava muito interessante. No rol das instituições religiosas pelas quais ele passou, ainda consta a Igreja Nazareno. Ele visitou a Igreja Nazareno, que é uma igreja evangélica, né, por ocasião dos 50 anos da instituição. E aí ele fala que a gritaria, né, dos pentecostais o afastou dessa igreja, uma coisa que ele não curtia. Mas por mais que ele tenha se afastado do catolicismo, frequentado outras igrejas evangélicas, ele diz se preocupar com a Igreja Católica exatamente pela expansão do pentecostalismo.
Ele cita o caso do Marcelo Crivella, né, que vence as eleições municipais, essa relação entre religião e política, ele fica muito preocupado, e ele fala, abre aspas, em um tempo de mudanças culturais e sociais, eles, os evangélicos, podem botar tudo a perder pelo fanatismo, pois eles são mais numerosos ou efetivos do que os que não são. Você não faz ideia, professora, do pavor que eu tenho de aparecer um presidente da República evangélico. Apesar das críticas aos evangélicos, por um lado, e aos erros cometidos pela Igreja Católica, por outro, o Wagner tem uma perspectiva relativamente positiva em relação às religiões de um modo geral. E aí ele defende, as religiões cumprem o papel de oferecer um código moral para as pessoas, e muitas pessoas precisam disso. Ele diz que algumas instituições religiosas querem jogar a culpa nos fiéis para mantê-los vinculados. Ele pondera que nem todas seriam assim, mas algumas são assim. Ele diz que assim que ele tiver um tempinho, ele vai dar uma averiguada lá no budismo, tá? Porque ele não deixa de apreciar as imagens católicas, mas ele gostaria de ir lá. Ele fala assim, olha, não é minha culpa se o catolicismo é tão rico em arte e cultura. Em termos de crenças, o Wagner, identidade ou não religiosa, ele fala que ele é sem religião, né? Mas ele acredita na existência de uma entidade superior, ele diz que ela deve ser hábil em cuidar de todas as coisas do mundo. Ele acredita em alma, acredita em espírito, não tem uma coisa que ele realize cotidianamente, assim, para que ele diga que seja uma prática espiritual. A sua mãe reclama pelo fato de que ele não cultiva o hábito da oração que ela ensinou. E ele diz que quando ele vai a alguma igreja de sétimo dia, ele para dar uma missa de sétimo dia, ele para dar uma rezada. E aí ele se autodenomina como um agente livre, né? Ele justifica a sua autorrepresentação como um modo de acessar a todas as religiões e emitir, então, uma livre opinião sobre elas. Defende que a Bíblia seria meramente um livro de diretrizes, que não pode ser levado ao pé da letra. Analisa que, apesar da Igreja Católica finalmente ter um Papa decente, e aí ele está se referindo ao Papa Francisco, os erros institucionais do passado não podem ser esquecidos. E, por fim, ele brinca sobre a tensão entre pressupostos religiosos e as pessoas que aderem a esses pressupostos. E aí ele fala assim, Jesus é um cara legal, o problema é o fã-clube. Essa experimentação, esse percurso todo do Wagner, né, eu acho que ilustra bem isso que a Regina está falando e que a gente está atento, olhando. Quer dizer, quando você vê lá o dado do censo, que você tem, acho que em torno de 23% de jovens de 15 a 29 anos que se declaram sem religião. O estado do Rio, esse percentual é um dos maiores, né, em nível nacional. Você tem que entender que essa categoria de sem religião ela é permeada por muitos e muitos fatores e muitos modos de ser sem religião. Né? Regina está chamando de sem religião religioso. Partindo para o nosso quarto ponto, em alguma medida a gente vai retomar essas questões do Wagner, né? Eu queria trazer então esses insights, o que foi chamado de insights pelo pessoal do Atlas das Juventudes, numa pesquisa atual sobre juventudes. Como eu falei, né, eles elencaram 15 itens, né, 15 insights, eu vou trazer aqui só 3 por causa do nosso tempo. Dá alguns dados, essa pesquisa está disponível na internet, é uma pesquisa realizada pelo Conjuve, com jovens de 15 a 29, como a Regina bem lembrou, essa questão da faixa etária é uma questão importante, porque de vez em quando ela muda, porque muda também os modos de vida, né, da gente. E ela foi divulgada em abril desse ano, né? Tem uma parte quantitativa grande, com mais de 30 mil informantes. A gente trouxe aqui agora a parte qualitativa, que eles fizeram com 300 questionários online em 5 regiões brasileiras, 20 entrevistas em profundidade. A gente vai falar espiritualidade, religião e saúde mental, o que eles encontraram. Para quem quiser olhar depois lá os insights, dentre eles tem os pilares do difícil caminho para a vida adulta. Então, o ser jovem hoje tem um tensionamento, parece maior do que teve em décadas passadas. O paradoxo do conteúdo da internet, isso achei muito interessante, uma novidade nessa pesquisa, porque mostra, por mais que a gente esteja nesse momento fazendo muito uso da internet, os jovens estejam permanentemente conectados ou hiperconectados, parece que começa a aparecer um cansaço desses conteúdos, né? E alguns fazendo uma certa crítica, a internet como preenchimento, como ilusão, como uma busca de fugir de algum tipo de vazio. E por isso vai entrar também na questão da saúde mental e da pandemia nesses tempos, né? A compreensão da religião como algo que dá suporte à vida, o trabalho também foi pesquisado, a forma de projetar o futuro, ao mesmo tempo que você cria o presente, dentre outros temas. Em relação à religião, então,
Esses jovens, essa pesquisa, né, esses 300 entrevistados, mas os 20 ali entrevistados em profundidade, eles fizeram um questionário online e depois aprofundaram em 20 entrevistas, né? A gente poderia dizer, então, do que eles encontraram, esses jovens apontando algumas funções da religião. Primeira função, que é muito curiosa, que aparece nessa pesquisa, é a religião como formadora de caráter. E a Regina estava lembrando, né, das instituições formadoras, socializadoras, né, no processo de socialização primária, aí você tem a família, a escola e a religião, e para parte desses jovens, a religião aparecendo, então, como um elemento formador de caráter, né, achei muito curioso isso, e é um elemento para pensar, né, o peso que se dá à religião nesse processo. Uma outra função é a religião funcionando como um resgate da pessoa, desse sujeito que experimenta a religião, e como um sentido de promoção de uma saúde emocional. Então, a religião funcionando aí como um elemento terapêutico, que já estava lá nas pesquisas do Bittencourt, se a Regina deve lembrar, na década de 90, né? A História do Remédio Amargo, né? Aquele livro que a gente organizou lá pelos séries, né? A religião também como uma função que é uma instituição que ela fornece aprendizados que se leva para a vida. Então, isso é curioso, porque aí você tem também um processo de valorização da tradição, por mais que a gente esteja falando de experimentações, de fluidez, de circulação, a instituição religiosa fornecendo elementos, aprendizados, vamos dizer, conhecimentos que as pessoas não se desprendem dela facilmente, pelo menos essa geração, né? E também desempenhando um papel de auxílio social. Isso já foi visto em outras pesquisas e isso aparece na fala desses jovens, esse lado qualitativo é chamado de vozes da juventude, se eu não estou enganada. E aí as religiões, a religião, e a gente está falando, gente, basicamente, Regina fez um bom percurso histórico. O Peru te perguntava, cadê a diversidade religiosa brasileira quando a gente tem basicamente cristianismo? Né? É um grande número de católicos, um grande número de evangélicos, e as chamadas religiões minoritárias, mas minoritárias, como dizia o Gumbelli, também tem que ser relativizado, porque minoritário do ponto de vista quantitativo, mas não necessariamente minoritário do ponto de vista de visibilidade social e de presença nas controvérsias públicas, isso é muito importante, né? Então, quando a gente olha número, a gente pode olhar só o número, né? Mas o que o número nos ajuda a especular, a aprofundar, né? Então, eu falava desse ponto, né, salientado por eles, por essa juventude da religião como tendo função de desempenhar um papel de auxílio social como um ponto importante, mas que também já vem sendo visto há tempos, não só pela tradição católica, que sempre desenvolveu esse braço social, de assistência social, como pela presença das igrejas evangélicas nas periferias, como Regina também já assinalou, né, e que cumpre sim esse papel. O Ronaldo Almeida viu isso também em São Paulo, né, como as religiões, meio como braço do Estado, né, na relação de solidariedade dos irmãos, ajudando, então, a encontrar emprego, enfim, combater a fome e essas ajudas mútuas exercidas, né. Esses jovens dessa pesquisa também apontam tensões na religião. Então, funções e tensões, né? E as tensões que as religiões, na voz deles, estariam também favorecendo uma manutenção de preconceitos, né, no campo das moralidades, impedindo, ou não, pelo menos não reconhecendo, o valor plural das experiências juvenis. Então, quando você acha que os jovens não estão atentos, eles estão muito atentos, os segmentos juvenis estão muito atentos também a esse outro braço, essa outra esse tensionamento que a religião provoca, né, junto a esses segmentos. E aí você pode colocar um conjunto de questões, as questões da sexualidade, né, todas as transformações nas identidades de gênero, né, nas maneiras como os jovens vivem e experimentam hoje sua própria sexualidade. Eles falam que um outro ponto de tensionamento das religiões seria a pouca flexibilidade e entendimento das necessidades e das demandas das juventudes. Então, quando eu falei lá atrás, né, os jovens não estão enchendo as igrejas, você às vezes tem a declaração de pertença, mas você não tem a presença. Porque tem um tensionamento, né, entre a fala dos líderes e as demandas subjetivas desses jovens, né. Até você chegar a um processo de desvinculação ou desinstitucionalização,
você tem caminhos, você tem percursos. Eu diria que nem sempre acontece de uma hora para outra, né? Você pode manter, esse jovem pode manter a sua identidade, o seu vínculo, na hora que ele se autodeclara, mas ele pode não estar pertencendo. Seria o católico não praticante, agora você tem também o evangélico não praticante ou desigrejado, como a Regina salientou. Outro ponto que eles trazem é a percepção de que determinadas lideranças religiosas seriam muito interessadas em poder e em dinheiro. Então, é uma crítica à questão do dízimo, como ela vem sendo trabalhada. Do ponto de vista da espiritualidade, como foi trabalhado pela pesquisa, porque aqui a gente entra numa seara super espinhosa, porque os teólogos vão dizer o que é espiritualidade, outros vão dizer, mas o fato é que tem a espiritualidade teria nesse sentido uma dimensão mais fluida, né, não institucionalizada, algo que está mais próximo disso que nós falamos antes da experimentação. E eles vão fazer, então, quando são perguntados sobre isso, sobre a sua própria espiritualidade, eles fazem uma distinção muito importante entre o que seria dogma e o que seria espiritualidade, né? Mas existe aí, eu diria também, junto com o Raymond Williams, nessa coisa da estrutura de sentimentos, de sentimentos, que você tem uma tradição seletiva, né? Alguns elementos da tradição você incorpora e outros não. Eles falam da fusão de cultos, né, da fusão de saberes religiosos ou espirituais, né, de sacralização de objetos, de reinterpretação de símbolos e de ressignificação desses símbolos, considerando eles numa outra inscrição de sacralidade, se a gente quiser, numa combinação. Religiosos de matriz africana, por exemplo, vão ganhar espaço na medida em que vai aumentar a consciência da juventude negra. Isso que Regina também já apontou. E aí tem um depoimento de uma moça que se declara sem religião, de 23 anos, que ela diz assim: a fé é uma força gigantesca que sustenta a humanidade. Por isso, tenho uma grande admiração pelos mais diversos tipos de crença. Olha lá, os 23% de sem religião no Brasil, os sem religião religiosa, os jovens sem religião religiosos. E ela fala, eu não sou monoteísta, me sinto ligada a divindades de diversos panteões, como o africano, o egípcio, o hindu, mas respeito e sinto a energia divina que me guia nesse mundo. Olha, só esse depoimento aí você faz um trabalho de campo, assim, uma pesquisa, uma investigação interessantíssima. Um outro depoimento que eles conseguem de uma mulher também, uma moça negra, bissexual, de 24 anos, é interessante na pesquisa, eles colocam também a identificação, a identidade, a orientação sexual, como é que a pessoa se declara, né? E aí ela fala o seguinte, pesquisando na internet, eu fui entender sobre a religião de matriz africana, Umbanda, Candomblé. Eu entendi por que isso era tão negado na minha família. E tinha algumas tias que eram, sim, candomblecistas, mas isso não era aceito, não era falado, não era explícito. Eu sinto que eu tenho um dever ancestral com isso, sabe? Então, de novo, um link com a que a Regina falou, do ponto de vista de que o quanto se trabalha essa identidade étnica, racial, você também tem aproximações com esse conjunto esse sistema, né, de crenças próprio desse universo, né? E isso também vai confirmar o que a gente está vendo, então, nesses nossos estudos qualitativos antes da pandemia, né, e que está expresso aí também no relato do próprio Wagner, né, sobre essa experimentação, que é uma experimentação muitas vezes focada numa dimensão de materialidade, né, não necessariamente de transcendência. Isso que é importante a gente chamar a atenção. Está relacionada com as circunstâncias, com a contingência da vida, muito mais do que necessariamente uma busca de um supramundano. Isso também é um ponto interessante para a gente falar. Do ponto de vista da saúde mental, eles vão trabalhando com fatores e sintomas, né? E aí, como é uma pesquisa que foi feita agora na pandemia, vale a pena ver, né? Ressaltado muito, né? Isso também a gente viu em outras pesquisas de 2000, na década de meados dos anos 2000, mais para o final dos anos 2000, em 2007 mais propriamente, que tem um peso que é colocado sobre o segmento juvenil, sobre as juventudes em relação a expectativas de futuro. A Maria Rita Kell já falava disso, né, identificando a juventude como um sintoma da cultura. E aí, quando eles falam de saúde mental nessa pesquisa, eles falam do peso das expectativas, de funcionar aí uma espécie de um guarda-chuva de ansiedades, né? Medo do futuro, que já estava presente em outros estudos, agora se torna mais agravado, mais agudo. A pandemia vai agravar isso,
né? A depressão aparece muito na fala deles, né? E aí eles chamam a atenção para um elemento importante, que é a pouca escuta e o acolhimento dos adultos. E a gente que está, né, nos programas de pós-graduação, na graduação, ouvindo os alunos, ouvindo como que se chega, né, como que a depressão chega para a gente a partir do nosso papel, às vezes, de orientador só, né? Chega, às vezes, falando isso, né? Os meus pais não entendem, né? Porque, na verdade, eles viveram coisas muito mais duras e não ficaram deprimidos. Então, isso aí é uma questão, é uma frescura, né? Não se compreende. Eles falam disso, da falta de acolhimento dos adultos. E mais, eles também leem que o discurso religioso, muitas vezes, demoniza a depressão. Demoniza mesmo, quase que literalmente, falando, isso aí é um encosto, é falta de Deus. Então, eles experimentam também esse tipo de angústia, como se o jovem, por estar num momento de muita vitalidade, ele não pudesse ser deprimido. E a pandemia também agudizou, tornou mais intensa a preocupação com os estudos e com o trabalho, que na minha pesquisa com jovens de 2007 aparecia como os 2 grandes elementos de preocupação da juventude: estudar e trabalhar, se eu vou conseguir me inserir. E aí, quais são, então, as estratégias que essa pesquisa encontra na fala desses jovens que estão sinalizando para essa dimensão da saúde mental? Quais são as estratégias que eles estão encontrando, né, para lidar? A gente poderia dizer que é uma geração de autoanálise e autoajuda, né? Porque é como você tem muito acesso a muita informação, né, na internet e muitas ofertas, né, nesse campo do autocuidado, muitos têm recorrido a isso, né? Então, eles sinalizam a busca na internet por ajuda, né? Quem tem amigos psicólogos e terapeutas sabem que os consultórios estão lotados, né, nesse momento de pandemia, né, não só da juventude, mas de toda a população brasileira. E a juventude das periferias encontra aí um outro obstáculo, né? Porque como é que é ter acesso a terapias, como é que é poder pagar uma terapia em tempos de pandemia, você não está trabalhando? Então, essas dimensões são questões complexas que a gente também precisa estar atento quando a gente olha essa questão da saúde mental entre jovens, né? A pesquisa também fala que quando eles buscam, né, essas ajudas na internet, que eu estou chamando aqui de umas ajudas terapêuticas, as estratégias de enfrentamento do adoecimento mental, eles encontram a religião, mas eles também encontram outras pessoas vivendo a mesma experiência que eles. E aí, de novo, a gente pode pensar nessa estrutura de sentimentos como algo que linka uma geração, ainda que a gente considere a heterogeneidade do segmento, né? As subjetividades específicas, as idiosincrasias, né? E quando eu falei que eles buscam e encontram a religião, eles vão criar, então, os seus próprios rituais de bem-estar, que não são necessariamente só relacionados com uma igreja. Por exemplo, um rapaz que se declara cis, hétero, de 17 anos, da Bahia, fala assim: reflexão e meditação para ficar calmo. Paro em algum lugar de bike, sento, reflito, tento esvaziar um pouco a mente. Já viu a cultura, que acho que é indiana, em que a pessoa senta com as pernas cruzadas, fecha os olhos, esvazia a mente? É o que eu faço. E quando eu percebo que eu estou mais calmo, a mente já não tem brigas internas, eu fico mais tranquilo. Eu vou para casa e relaxo. É uma estratégia de sobrevivência na pandemia, né? E quando eu falei que eles estão começando a fazer a crítica, né, da internet como um meio uma mediação que estressa, né, que provoca estresse, eu também estou baseada nesse depoimento. A pesquisa fala de uma jovem de 20 anos, mas aí a gente tem outros depoimentos, né, que ela fala o seguinte: o uso excessivo de tecnologias para eu me comunicar tem me deixado estressada. A falta de contato humano, um pouco deprimida. Como pensar jovem sem suas tribos, né, Regina? Como pensar jovem sem seus encontros, né? É bem difícil. Bom, e aí a gente já vai encaminhando, já estou no finalzinho mesmo, a gente pode pensar que essa juventude dessa nova cultura é uma cultura religiosa, midiática, pandêmica, né? Vão experimentar alterações constantes no modo como eles veem a si mesmos, como eles veem os outros, no ato de escolher cotidianamente a linguagem, a imagem, o texto, que também é linguagem de imagem, os temas com os quais eles querem interagir, elaborar os seus perfis públicos, sejam eles em ambientes virtuais ou em ambientes não virtuais. Se essa dimensão mutante e instantânea pode soar tão assustadora
as mentes mais conservadoras, dada a celeridade, né, é também um laboratório muito rico para essas novas experimentações institucionais. E aí, só deixa, né, que eu estou tentando trabalhar um pouco com o conceito de estrutura de sentimento do Raymond Williams, que é da década de 50, mas talvez a gente possa pensar bastante a partir desse conceito, né, que é da vertente culturalista inglesa, a estrutura de sentimentos com uma cultura compartilhada por um dado período. E em cada momento histórico, como a Regina bem lembrou, a gente vai ter uma estrutura de sentimentos própria, mas é no sentimento, não é no sentido meramente afetivo. É no modo compartilhado de experimentar a experiência do presente. Acho que a gente tem aí uma pandemia que atravessa, né, as gerações, que atravessa o adulto, o jovem, o idoso, né? E aí salienta dentro dessa perspectiva do William, né, a importância da experiência, da interação para a formulação de uma cultura entendida como um modo de vida, mas que pode promover a partir desse alinhamento, algumas pessoas vão chamar de sororidade, mas a gente quer dizer, estamos todos no mesmo barco, mas só que o barco é diferente, né? Alguns vão dizer, né, veio o mesmo barco, não. Porque tem gente que tem que estar na rua, né? Tem gente que está... não pode romantizar a pandemia, não pode dizer assim, na pandemia eu tive que me readaptar para aprender a usar novas tecnologias. Lembra que a gente falou? Heterogeneidade da juventude. Tem gente que não tem tecnologia para se adaptar, gente. A gente está dando aula, a gente está vendo, né? O que é o ensino remoto. E o que é, então, experimentar essa novidade do religioso, da busca de autocuidado? No que esse religioso se transforma em momentos de pandemia, né? É muito fora, assim, restringir ao campo institucional, se já era pobre antes, agora ficou ainda mais pobre, né? Porque a gente está agregando aí novas e novas demandas subjetivas que nos adoecem, mas que ao mesmo tempo também nos desafiam, né? E vamos para o debate. Obrigada. Gostaria de agradecer a fala das duas professoras, muito esclarecedoras. Eu vou dar prioridade às perguntas que são feitas no YouTube, e se sobrar tempo eu faço o que eu tenho aqui comigo. Só queria reiterar que agora está aberto o debate, e aí, o que vocês acham da gente pegar 3 perguntas, fazer um bloco, aí depois, se tiver mais perguntas. Tudo bem assim? A Carolina, ela começa fazendo... Tá ótimo. Aqui nos comentários do YouTube, vemos a interseção entre religião e política na grande campanha de fake news que foi feita para eleger Bolsonaro. Aí, no próximo comentário, nessa campanha, dá para se dizer que isso foi resultado da grande carência. Dá para se dizer que isso foi resultado de grande carência entre quebrar esse paradigma e debater a religião e política entre as juventudes nas periferias? E aí, o Ben Jorge pergunta: é possível um jovem ser adepto à análise materialista da história marxista e ter fé ou ser praticante de alguma religião, ou seria controverso? E por último, para fechar esse bloco de perguntas, nesse contexto atual, como podemos entender, a pergunta da Amanda, nesse contexto atual, como podemos entender a relação entre jovens, religião, fé, com a esperança? Aí eu deixo a cargo das palestrantes, quem quiser começar. Quer que eu comece, Silvia? Sim? Pode começar, Regina. Para a Silvia descansar um pouquinho, que acabou de falar, foi ótimo te ouvir, Silvia. Então, a questão sobre juventude das periferias, né? Eu acho que as 3 questões estão muito ligadas, vai ser bom responder tudo ao mesmo tempo, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que a religião faz diferença na política, eu acho que fez diferença nessa eleição, como foi colocado aqui, né? Mas nós temos que pensar a religião como um fator entre outros, né? Que é bem importante, quer dizer, nós tivemos um momento, o momento dessa eleição, um momento onde líderes religiosos se somaram a uma determinada, vamos dizer, onda conservadora, que, na minha opinião, veio em reação a algumas conquistas importantes
entre as quais aquelas que nós chamamos, entre aspas, de pauta moral. Eu acho isso bastante importante, quer dizer, na verdade, a sociedade, de alguma forma, não estava, naquele momento ainda, preparada, por exemplo, para certas conquistas sociais importantes, no que diz respeito, por exemplo, à questão de orientação sexual e de identidade de gênero. Quando eu digo isso, não é, quer dizer, não é absolutamente, não é para dizer como isso foi aproveitado, né? Por exemplo, com as acusações de kit gay. As entrevistas que eu fiz com mães de periferia, por exemplo, elas assumiram, elas acreditaram em fake news que colocavam como se o governo, né, o governo do PT que tinha acontecido e o candidato do PT, por exemplo, fosse fazer com que fosse incentivar a identidade de gênero, identidades trans, né? Elas, inclusive, diziam nessas entrevistas que elas aceitavam seus filhos trans, seus filhos gays, etc., mas que o Estado não tinha que impor isso dentro da casa delas. Essa fake news colou muito grande, muito bem, colou porque eu acho que os coronéis da fé, como eu dizia, inventaram a história do kit gay, né, um kit que não existiu, que nunca ninguém viu, mas que colou, né? E, ao mesmo tempo, porque elas tinham um certo medo, sabe? Uma maneira, não tinham como lidar com essa novidade, porque, de fato, a revolução em termos de classificação sexual que houve foi muito forte. Mas, se isso fosse só isso, eu acho que não teria dado o que deu. A gente tem que juntar isso à criminalização da política que houve ao mesmo tempo, né? Que houve ao mesmo tempo com a ideia, trazendo para a tona a ideia de corrupção. A ideia de corrupção, que nós sabemos que tem muitos sentidos, mas que se junta a corrupção com kit gay, né? E junta o abandono, quer dizer, de certa forma, eu acho também, um abandono não, eu acho assim, a quebra de expectativa de mobilidade social que tinha sido instaurado naquele momento, quer dizer, essa ideia de que ia haver uma mobilidade social, continuar existindo uma mobilidade social que tinha experimentado nas últimas 2 décadas, e isso foi quebrado por uma crise econômica, eu acho que tudo isso explica isso que nós estamos vivendo. Enfim, o que eu quero dizer é que é preciso ver a importância da religião, mas ver a importância da religião, e no caso dos líderes religiosos, né, e da fake news, mas por que colou naquele momento? Na minha opinião, colou porque você teve uma conjugação de fatores, uma conjuntura que juntou coisas que necessariamente não estariam juntas em outras conjunturas, né? Então, a religião teve importância nisso, sem dúvida nenhuma, e, ao mesmo tempo, nós temos que falar da violência. O último ponto é a violência crescente que estava acontecendo. Então, por exemplo, jovens que eu entrevistei, assim, é uma coisa muito interessante, jovens que tinham sido, vamos dizer, progressistas, mas que tinham conseguido entrar no mercado de trabalho e ser assaltados no ônibus e perder o celular que tinha comprado com um grande esforço, ele entra, na verdade, numa coisa de desilusão em relação às políticas públicas. Né? Por quê? Porque para ele perder o celular que ele comprou daquela maneira e ver que ele está voltando para trás, não está conseguindo seguir o seu estudo, é uma frustração muito grande. Então, é isso que eu acho que a gente tem que chamar atenção, assim, o que conjugou naquele momento, que vários elementos, entre os quais a religião e as fake news, como a Carolina colocou, mas o que conjugou para dar esse resultado? A primeira coisa. A segunda coisa, a questão do materialismo da religião, sim, eu acho que sim. Tanto assim, que existem pessoas, por exemplo, e aí pode colocar materialismo, religião, e pode colocar a terceira questão também da esperança. Na verdade, o mundo religioso da política, eles têm muita coisa em comum. E uma das coisas que eles têm em comum é a esperança e a utopia, né? Porque o cristianismo, por exemplo, ele é uma grande utopia de uma sociedade fraterna e solidária, né? Quando você separa o materialismo do cristianismo, é porque, pegando o próprio Marx, é porque você tinha uma visão não materialista que colocava as ideias determinando a matéria, né? As ideias determinando a economia. E o que o Marx faz, que ele inverte o Hegel, é colocar o econômico determinando as ideias, né? Então, você tem... Agora, isso não quer dizer que você não possa ter as duas coisas.
Então, historicamente, se separou. Se separou porque era preciso se separar, porque justamente a ideologia religiosa, né, vamos dizer, a cobertura religiosa, a justificativa religiosa, ela encobria algo que movia a sociedade. Mas se você coloca o que move a sociedade, que é o econômico, e através disso você também acha que você tem que explicar, você tem que acreditar, você tem que... É possível você pensar outras coisas em outro nível, não tem nada que impeça. Então, você vai ter toda uma corrente de, por exemplo, de cristãos marxistas. Você vai ter várias correntes, por exemplo, tem um famoso agora, que é o Alisson, né, que está muito falado, não sei se vocês conhecem o professor Alisson, que é um professor de Direito da USP, que ele é espírita, ele é kardecista. E ele, então, o professor Alisson explica como é que o espiritismo nasceu junto com o iluminismo, né? E como é que ambos são científicos nesse sentido. Então eu queria dizer para você que tem várias maneiras de você conjugar o materialismo e a religião, né? O que foi desvendado como uma coisa assim é quando a religião escondia o material, quando a religião escondia que o que move a sociedade são as condições econômicas em última instância. Então, você pode ter. Agora, é claro que aí, eu estou falando em termos, assim, não seria incoerente. Agora, tem gente, e aí para terminar esse pedaço, tem gente que acha incoerente. Né? Na minha geração, por exemplo, tinha uma ideia que isso era incoerente. Na geração de vocês, não tem. Na minha geração, lá tinha uma ideia que era incoerente, embora existissem os cristãos marxistas. Embora a teoria da libertação, quando ela fala em unir fé e política, ela também acha que não é incoerente, ela acha ao contrário. Ela acha que radicalizar, né, o cristianismo é falar numa sociedade igualitária, uma sociedade solidária. Né? Então, o importante para a gente pensar é que quando alguém achar que é impossível, a gente perguntar que corrente ela está. Né? Porque nós sabemos que socialmente, historicamente, não existiram correntes que fizeram essa ligação. Né? E, por último, a coisa da esperança é justamente isso, porque tanto a fé como a política são lugares da esperança, são lugares de projeção, são lugares de engajamento. E o que nós temos percebido socialmente é que as ações políticas que são fundamentadas na religião, elas ganham um atributo a mais. Um atributo a mais, porque eu estou aqui, por exemplo, pegar um jovem que eu não citei, um jovem chamado Murilo, esqueci sobre o nome, que tem um jovem Murilo, que tem um Muro Pequeno, que é um site na internet. O Murilo, ele é negro, ele é gay e ele é católico. Né? Murilo Araújo, eu gosto muito do site dele, aprendo muito nesse site dele. O que o Murilo fala? A minha igreja tem que aceitar como eu sou, negro e gay. E a esquerda tem que me aceitar como eu sou, católico. Então, é muito interessante essa coisa que ele coloca ali, porque quem vai impedir Murilo de... Ninguém vai poder me impedir de ser católico, eu quero ser católico. Inclusive, Murilo foi para a ONU falar em nome da diversidade sexual, né? E a Igreja Católica, antes da internet, ela tinha mais facilidade de calar a boca das pessoas, né? A hierarquia da Igreja Católica. A internet está permitindo, por exemplo, que existam jovens do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. As Católicas pelo Direito de Decidir, elas também juntam uma esperança de uma sociedade mais fraterna, né? A possibilidade de uma mulher escolher abortar, mas como é que elas se chamam? Católicas pelo Direito de Decidir. Elas querem continuar católicas. Né? Outro exemplo que a gente pode ter de jovem interessante é o Ronilson, né? Um jovem negro evangélico que está estudando nos Estados Unidos agora, que escreve sobre teologia negra. Né? O Ronilson é pastor de uma igreja, né? Continua sendo pastor, ele não quer deixar de ser pastor, e ele associa a sua esperança à sua religiosidade. Então, quando a gente pensa assim, é possível porque socialmente tem sido possível, e nós temos exemplos que a gente não pode eliminar. Né? Então, eu diria isso, né? Que nós temos obrigação, inclusive, enquanto ciências sociais, de perceber as possibilidades que historicamente têm acontecido dessa reunião entre fé e política. Né? Com isso, nós não estamos dizendo que é tudo a mesma coisa, nós estamos imaginando qual a força
utópica de esperança quando essas coisas se juntam, para os dois lados. Aí vamos voltar à questão do conservadorismo, que o conservadorismo também junta isso de uma maneira muito forte, né? Como que foi perguntado até pela Carolina no comecinho. Então é isso. Eu falaria isso para não tomar muito mais tempo de vocês. Professora Silvia, gostaria de acrescentar alguma coisa à fala da professora Regina? Eu acho que a Regina pegou bem assim o ponto, eu acho, sabe? E até queria, enquanto a Regina falava, fiquei lembrando, né, Regina, que aqueles primeiros estudos de religião de evangélicos na política, por exemplo, se tinha muito a impressão de que a política era um campo em que eles queriam entrar, os evangélicos mais conservadores, como um campo de missão, né? Que assim, que ali a gente precisa evangelizar, porque ali está tudo, tem corrupção, tem mal, tem demônio. Eu acho que essa configuração mudou bastante, né? Porque agora eles entram, mas eles não entram com essa. Mesmo que você tenha o discurso dizendo, olha, Deus acima de tudo, né, e tal. Brasil assim, como é que é? Brasil acima de... Eu já nem sei mais repetir, porque é um negócio que bloqueia mesmo a gente. O nosso inconsciente não permite que a gente fale. Mas o fato é que você mudou muito essa configuração. Assim, hoje os interesses estão muito claros, muito explícitos, né? E mesmo do lado católico, né? Quando a gente olha a relação entre religião e política do ponto de vista da representação parlamentar, a gente tem uma presença forte de católicos conservadores, né? Muito alinhados com as causas dos evangélicos também mais conservadores, se a gente pegar nesse campo chamado aí o campo das moralidades, né, em relação ao aborto e à família, esses grandes temas que são temas sensíveis, né. Então eu acho que essa configuração mudou, né, como é que os evangélicos entram na política, não mais para colonizar a política do ponto de vista de difusão de sua doutrina, mas para colonizar do ponto de vista dos seus interesses materiais, né. Acho que esse é um ponto importante. E, de fato, a utopia é o que anda movendo todo mundo, né? Acho que se você perder isso, você perde muito as possibilidades de transformação, né? Pelo menos potencialmente. Quando a gente olha as novas gerações, é disso que a gente está falando, né? Assim, que potencialmente todo mundo está atravessado pelos males, né, dos tempos atuais, mas potencialmente a gente acaba depositando em segmentos juvenis essa capacidade de reação. E aí é o nosso cuidado, porque às vezes eles não têm esses ombros todos, né? Então eu acho que tem uma costura para ser feita entre os diferentes segmentos, né? De uma espécie de uma responsabilidade coletiva que a gente precisa construir, né? E falar mais de bem comum. Eu acho muito importante, a Regina salientou bem, que talvez a nova onda conservadora tenha muito a ver com uma incapacidade da sociedade brasileira aceitar as transformações, né, pelas quais ela estava atravessando, sobretudo nesse campo da moral, eu diria, né, de valores, as chamadas moralidades de novo, mas eu acho que tem também uma questão da linguagem, de como foi que os campos de esquerda, as diferentes esquerdas, porque, de novo, a gente tem que falar de campos heterogêneos, né? Como é que elas se comunicaram e como é que elas se comunicam? Eu acho que isso é um grande desafio dentro das universidades, mas fora das universidades também. Então, se a gente quer discutir religião e política, se a gente quer discutir bem comum, a gente vai ter que ver como é que a gente discute isso, porque se a gente negar a diferença, a gente não consegue atrair. Se a gente demonizar a diferença, a gente não consegue atrair. Então, mais que falar em tolerância, né, aquele que é diferente, a gente tem que falar de reconhecimento. Isso é uma tecla que a gente tem batido, né, reconhecer o diferente. Outro dia saiu um artigo que eu estava lendo na imprensa dizendo o seguinte: olha, se continuar chamando todo mundo de fascista, depois vai ficar difícil chamar para comer bolinho e virar voto, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa avaliação de como é que a gente está afirmando as nossas utopias, né? Os nossos ideais de bem comum. Perfeito. Eu gostaria só de ler mais uma pergunta que a gente tem aqui no chat e aí dar alguns recados depois que as professoras responderem. E aí a Maria Clícia pergunta:
Como vocês enxergam a permanência das instituições religiosas nesse contexto pandêmico, mesmo online ou encontros restritos? Eu posso falar um pouquinho disso, porque a Regina também pode complementar. A gente fez um levantamento, assim, a Paulo também, né? É um artigo que tá maturando aí, em breve, a gente vai tentar colocar na rua. A gente fez um levantamento das imagens, né, de internet do início da pandemia, e que pegou ali a Semana Santa, né, pelo menos assim, dentro do catolicismo, e as adaptações que estavam sendo feitas, tanto pelos fiéis em casa, quanto pelos líderes religiosos nas igrejas, né? Então, assim, padres que erravam a figurinha do Instagram na hora de fazer alguma coisa lá na live, aí saíam com aqueles filtros de coelhinho, né? Então, assim, teve muita coisa que foi acontecendo no processo, numa tentativa, e aí era um dos pontos que eu ia falar também depois, olhando um pouco essa teoria do Williams, porque, assim, como é que fica a noção de comunidade, né? Para ela que perguntou, esqueci o nome dela, da menina. Como é que fica a noção de comunidade? Comunidade é grupo reunido, né? Mas a gente tem comunidades não presenciais mais, né? Então, a gente tem comunidades que estão se desafiando a ser comunidade, eu diria. Então, assim, é muito provocador, né, a gente pensar como é que esses vínculos e essas interações entre religioso e fiel, entre liderança religiosa e fiel, entre os ritos, por exemplo, alguns ritos, as religiões afro-brasileiras, como é que elas vão fazer o rito virtual? Mas o que a gente viu nesse levantamento de imagens era que os fiéis católicos, eles tentavam reproduzir nas suas casas aquilo que eles tinham dentro das igrejas. E às vezes você tinha novidades, como uma velhinha, né, com seu pacote de pão chegando da padaria, e o seu celular em cima do pacote de pão, em cima da mesa, enquanto ela acompanhava o rito da Semana Santa. Então, enquanto ela estava vendo o Papa sozinho, isolado no Vaticano, fazendo a abertura da semana. Então, são tentativas de manter próximo aquilo que está distante, né? Que é o ritual, né? Que de certo modo é o ritual. Quando você simboliza, você tenta trazer para a ordem do dia o sagrado, o transcendente. Se você pensar a mediação das novas tecnologias como uma forma de mediar o rito também, né? Não só do ponto de vista de um objeto sagrado, não sei. A gente está pensando. Para complementar só um pouquinho, um minutinho, é interessante essa coisa de adaptação, também lembrar que já estava acontecendo antes, né? Que, na verdade, você não poderia entender aquele quadro que eu dei sobre as grandes mudanças se você não pensasse o que aconteceu com os meios de comunicação, né? Inclusive, como é que as igrejas pentecostais foram crescendo justamente quando tiveram acesso a rádios e canais de televisão, né? Então, isso é muito importante. Então, já vinha acontecendo essa coisa de botar uma água em cima da televisão durante um culto transmitido pela internet. Já é muito sério no Brasil, pela televisão, aliás, antes, né? Já é muito sério no Brasil essa questão dos canais de televisão, inclusive aos que foram doados e aqueles que são horários de TV, que é uma concessão estatal, serem vendidos enquanto horários. Então, nós temos aí uma questão dos meios de comunicação e religião bastante importante. Depois nós vamos ter, justamente, quando crescem as novas tecnologias, essa coisa dessa desassociação direta. Então, talvez a pandemia tenha radicalizado um processo que já vinha ocorrendo, e aí eu concordando com a Silvia, que é muito interessante observar como vai se dar essa adaptação. Mas, além disso, eu queria falar só uma palavrinha mais sobre a questão das igrejas nas bases, em termos de ação social, né? Está sendo muito registrado, né? Por exemplo, a gente pega, por exemplo, esses pastores, esses coronéis da fé, que toda hora eu estou falando deles, eu não falo o nome deles de jeito nenhum, eles vão muito preocupados com o dízimo, muito preocupados com a igreja, querendo abrir a igreja a todo custo, né? Até porque eles estão associados também a uma ideia de como é que chama? De rebanho, né? A ideia que vai salvar com outros remédios, etc. e tal. Tudo bem. Mas pequenas igrejas evangélicas foram importantíssimas para diminuir a fome,
para distribuir água, para distribuir comida, assim como a Igreja Católica, através de várias comunidades também, tiveram uma presença que, se você tirasse essa presença antes do auxílio emergencial e entre os auxílios emergenciais, a gente não saberia quantas mortes teriam ocorrido. Quer dizer, a religião, ela também é rede, ela também é a possibilidade de você se tocar com o sofrimento do outro, né? Então, eu acho que a história que a gente vai contar no futuro sobre como é que nós passamos a pandemia tem que passar pelos estudos das redes religiosas no território, né? Que eu acho que é uma coisa bastante importante de ser chamada a atenção, porque aí entra uma coisa que vai de encontro com tudo que se falou aqui. Muitas pessoas contam como a religião foi o primeiro olhar que ela deu em torno para perceber o sofrimento alheio. Se dá o nome de caridade, dá o nome de ação social, dá o nome de solidariedade, ou de militância, todos esses nomes mostram diferenças de aproximação, mas eles têm um resultado parecido, que é mitigar o sofrimento do outro, né? Então, eu acho bem importante essa questão da gente pensar também qual é o papel que a religião tem no imediato da vida, né? Na resposta do imediato da vida. Gostaria de agradecer novamente às palestrantes, excelentes falas. A gente vê até pelos comentários como as pessoas gostaram das falas, foram muito esclarecedoras para mim, assim, pensando no meu próprio projeto de tese, assim, lembrando um pouco. Muito obrigado. Eu só queria lembrar as pessoas que amanhã, pela parte da manhã, na mesa, a gente vai ter a apresentação dos GTs, né? A primeira apresentação do GT, que ocorre de 10 a meio-dia, e a parte da tarde, a partir das 15 horas, a gente vai ter a segunda mesa de pensamento decolonial e contra-colonialista. E aí, só lembrando isso, e novamente gostaria de agradecer pela presença das duas, e obrigado por aceitarem o convite tão prontamente. Obrigada a você, Paulo, foi excelente. Obrigada, Regina, pelas fotos. Obrigada. Tudo de bom aí para o curso de vocês, viu? Obrigada. E foi um prazer estar com você, Silvia. Muito obrigada, Paulo. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço.